Irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria, né, estar aqui pela primeira vez. Mas que a gente agradece os irmãos que estão em oração, os irmãos que sempre estão dando um toque para a gente. O mais fácil é agradecer esses irmãos que cada dia para a gente ficar mais apto na palavra de Deus e primeiramente fazer a vontade de Deus, né? É o mais importante. Irmãos, o título da minha mensagem é não olhar para trás. Está lá em Gênesis 19. Gênesis 19, 1. Gênesis 18, 32 e 32, 33. Queria só ler esses dois versículos. Quando Abraão intercede por Sodoma, né? O 32 do 18. E disse: mas, ora, não se ires, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. O Abraão está intercedendo por Sodoma, que acho que todo mundo já conhece essa passagem. E muitas das vezes a gente oramos pelos nossos familiares, né, que não conhecem a Deus ainda, né? E Abraão está intercedendo pela destruição de Sodoma, né? Se tiver 10 justos ali, e os 10 que ele quer chegar na família de Ló, né? E a nossa necessidade de falar da palavra de Deus para aqueles que não conhecem a palavra de Deus ainda, dos nossos familiares, é muito importante. Talvez as orações deles não cheguem até a Deus, né? Porque quem tem que interceder por eles são nós que somos convertidos e conhecem a palavra de Deus, né? Muitas das vezes eles podem estar orando, mas talvez a oração deles não chega até o Criador, né? Mas que esteja nós orando pelos nossos familiares diariamente, porque muitas das vezes na família da gente tem muitas pessoas que não são convertidas ainda, né? Então Deus, nós que tem que estar orando por essas pessoas diariamente, para eles talvez não ser consumido, né, pela destruição, igual está falando, pelo pecado, né, verdadeiramente, né? O 19, capítulo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló, e levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra. O 15, do 19. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levante-te, toma a tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escape-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escape lá para o monte, para que não pereça. O 25, irmãos. E a destruição daquela cidade toda, e aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Fica um bom exemplo para nós. Talvez a mulher de Ló era ele ocupava uma posição de destaque, né, na administração daquela cidade, né? Ló era uma pessoa muito importante na administração daquela cidade. E visto que no portão da cidade e que se tratava os assuntos jurídicos e sociais daquela cidade. Então era com Ló, quando os anjos veio até Ló, era Ló que tratava esses assuntos com ele, com o Senhor, né?
das pessoas mais pobres, desses assuntos, Ló tratava com eles. Irmãos, não sei se existe alguma diferença entre Sodoma, onde vivia a esposa de Ló, com toda a sua família, e o mundo de hoje, que nós vivemos, né? Mas com certeza Deus não está gostando nada desse mundo de hoje. Que diferença tem o mundo de Sodoma naquela época com o mundo de hoje, né? Se a gente for ver, a gente está dentro da igreja, vê tantas barbaridades. O ano passado mesmo, tanta zombaria que fez da parte de Deus, né? O carnaval, talvez, não sei se é um aviso de Deus, esse ano nem carnaval está tendo, né? A gente vê a mão de Deus como pesa muitas das vezes. E hoje, Deus com certeza não está gostando de ver o mundo caminhando para um abismo sem volta, né? Se a gente está dentro da igreja, a gente está vendo que esse mundo é um mundo que não tem nada de aproveito, né? Acho que Deus com certeza não está gostando nada desses problemas, dessas coisas que estão acontecendo. E muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e não dão muito crédito à palavra de Deus, né? Quantas vezes os irmãos estão pregando a palavra de Deus e estão alertando a sua igreja, estão dando conselho à sua igreja? Muitas das vezes tem muitas pessoas que não dão crédito, né? E Deus está alertando a igreja dele para a volta do Senhor. E muitos já teve momentos em sua vida que começar a olhar para trás e sentir saudades da velha vida. Todos nós passamos por momentos assim, em que parece impossível. É quando nós parecemos com situações como essa, temos a tendência de querermos olhar para trás e não olhar mais para frente, né? É o pecado que faz a gente olhar para trás, né? É uma disputa, né? A carne contra o espírito contra a carne. Então a gente tem que estar sempre vigilante e não fazer a vontade da nossa carne, né? Que a nossa carne, se for a vontade dela, ela vai voltar para trás. Então que Deus esteja capacitando cada um da sua igreja, fortalecendo, e nós não olhamos mais para trás, né? Vamos analisar a vida da mulher de Ló. A Bíblia relata que a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra era algo iminente. Algo iminente é uma coisa que, sabe, se eu subir em cima dessa igreja e eu não usar um cinto, é iminente que eu vou cair de lá. Então o Senhor ia destruir, não tinha jeito mais, né? Porque o pecado tinha chegado tanto naquela cidade que não tinha mais jeito, né? E o Senhor falou que ia destruir aquela cidade. Não terá como mudar a situação, né? Não tinha jeito mais de mudar aquela situação. E o Senhor tinha falado que ia destruir aquela cidade. E a cidade tinha chegado em um ponto de imoralidade, idolatria, ganância, desprezo aos mais pobres, né? Você vê onde que o pecado tinha chegado, né? Ao desprezo às pessoas mais pobres, a ganância, a imoralidade sexual, do homossexualismo que a gente vê hoje numa cidade tão pequena igual essa, né? E tinha chegado num ponto igual a esse. E o Senhor, devido ao pecado, o pecado é uma doença, né? Se a gente for ver. E o Senhor falou que ia destruir aquela cidade por causa do pecado, o desprezo ao mais pobre, a idolatria daquela cidade. Eu estava pesquisando, aquela cidade era tão idolátrica, ela fazia cada dia ela fazia uma festa a um ídolo, tão idolatra que ela era. Então os 360 dias tinha festa naquela cidade, tanta idolatria que tinha. A ganância, né? Você vê que eram pessoas gananciosas, desprezos aos mais pobres, e caminhava para uma destruição, né? Que o Senhor, que Abraão tentou interceder para aquela cidade, mas mesmo assim o Senhor destruiu. Mas porém ali tinha uma família, né? A família de Ló, que foi poupada pela misericórdia de Deus, né? O Senhor poupou aquela família pela misericórdia de Deus. Talvez o único justo que fosse era Ló. Talvez a mulher dele, as filhas, né? Os genros, talvez não era tão justo, mas sim pela misericórdia de Deus, que Deus teve misericórdia daquela família, ela foi poupada. Mas Deus dá uma palavra de ordem para Ló: e toda a sua família sai da cidade. Foi uma palavra de ordem. Muitas das vezes a gente escuta a ordem de Deus através das pregações,
a gente não dá crédito à palavra de Deus, né? E o Senhor está alertando diariamente seu povo, e o povo muitos não está muito dando atenção à sua palavra. E o mais rápido possível, para que não fossem sucumbidos pela destruição daquela cidade. E também Ló obedeceu e saiu com sua família. E a ordem de Deus não era só para saírem e não olhar para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás. Ló obedeceu, mas só que ela não, talvez pegada às coisas que tinha ali, ela não obedeceu a palavra de Deus. Porque a mulher de Ló olhou para trás. Tudo que ela possuía, tudo que lutaram para conseguir durante toda a vida, estava se tornando em cinza, né? Talvez tudo que ela tinha ali naquele lugar, ela criou raiz, né? E na onde que ela veio olhar para trás, os bens materiais e a vida que ela tinha. Sodoma chamaram a atenção dela e olhou para trás. O problema não está em possuir, mas em nossas prioridades, né? O Senhor Jesus está falando, né? O problema não é você possuir, o problema está a sua prioridade, não você colocar seu coração, né? E uma questão do coração, Jesus falou sobre esses desafios, né? Está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Vamos estudar 3 pontos, né, da pregação, né? Entrando na escola do irmão Ademir aí, temos que aprender a ouvir a voz de Deus integralmente. A ordem de Deus foi para ir e não olhar para trás. Porém, não foi isso o que a esposa de Ló fez. E isso trouxe grandes consequências, porque ela se tornou numa estátua de sal, né? Devemos aprender a ouvir a Deus. Tudo o que Deus tem para nós está nas Escrituras. A gente tem que estar nas Escrituras, né? Porque muitas das vezes se a gente não lê a palavra de Deus, só alimentar na igreja, a gente vai ficar fraco espiritualmente, né? Então a gente tem que estar lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, e para a gente buscar mais a Deus, ore, vai te dar mais entendimento, direção. Vamos Mateus 19 a 21, só para tirar umas conclusões do Senhor Jesus falando. Mateus 19 a 21. O Senhor Jesus está advertindo, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo se consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. O Senhor Jesus está advertindo, né? A gente não ficar pegado às coisas materiais deste mundo, né? Advertindo que onde que tiver o vosso coração, ali também está o nosso tesouro, né? Então primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus, né? Buscar a sua palavra, buscar cada dia mais fortalecendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, cada dia mais com conhecimento. E o 34 do versículo 6, capítulo 6, versículo 6, 34. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está falando, né? Primeiramente a gente tem que buscar o reino de Deus, e tudo serão acrescentados, né? Não buscar as coisas desse mundo, né? Primeiramente. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A gente tem que ouvir e guardar, né? Não só ouvir a palavra de Deus, né?
a gente tem que ouvir a palavra e guardar, né? Não só dentro da igreja, dando um bom testemunho onde que a gente for, porque muitas das vezes só ouvir a palavra e não guardar, o Senhor não está pedindo isso, está pedindo para ouvir e guardar, né, no nosso coração. Tiago 1:22. Só algumas conclusões, só para nós tirar as dúvidas. Tiago 1:22. E sede cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Acho que cada um, se a gente tem o conhecimento da palavra, a coisa que a gente tem certeza é quando a gente sabe que a gente está enganando nós mesmos, né? Mas o que engana a gente? Talvez pelo pecado, né? A gente sabe, conhece a palavra, mas mesmo assim não faz a vontade de Deus, né? O Senhor Jesus está nos advertindo, né? O segundo ponto, não valorize o passado. E a mulher de Ló estava apegada ao passado, e ao passado exerce uma influência em nossas vidas emocionais e espirituais. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, talvez com o acomodismo dentro das igrejas, o desânimo que a gente vê muitas das vezes devido a essa pandemia. As pessoas que talvez, igual um rapaz estava falando para mim, eu ouço a mensagem pela internet, né? Será que vai edificar ele tanto, igual ter uma comunhão com a igreja? Agora, se só ouvir a palavra, talvez essa pandemia talvez foi bom ou foi ruim, né? Porque muitas das vezes as pessoas não querem vir para a igreja mais, elas querem ficar acomodadas na sua casa, no seu sofá, e muitas das vezes a mulher de Ló, ela está muito acomodada naquele lugar, né? E é o que aconteceu com ela. Muitas das vezes a gente fica acomodado com a palavra, talvez a palavra vem e a gente não está preparado, né? Meus amados irmãos, se você estacionar, você vai morrer espiritualmente, né? Talvez se você ficar parado, você vai morrer espiritualmente. Então Deus está alertando a gente para buscar mais, ter mais conhecimento da sua palavra, ter mais comunhão na igreja, e se fortalecer mais, ler mais a palavra de Deus, né, que é o importante, e cada dia mais, né, ficar em comunhão com a palavra de Deus, né? E foi o que aconteceu com ela. Estava presa ao passado e às coisas que tinha naquele lugar. Para conquistar a salvação é necessário prosseguir, continuar e caminhar olhando para a frente, sempre para a frente. Lucas 9:62. Leu o 57 até o 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disseram: Senhor, te hei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olhe para trás é apto o reino de Deus. Tem muitos aqui que estão dando justificativa, né? Uns primeiramente querem enterrar seu pai, outros querem despedir da sua família, mas Jesus adverte no 62. E disse-lhe Jesus: Ninguém que lança a mão no arado e olhe para trás é apto o reino de Deus, né? Jesus está advertindo muitos acabam se acomodando e se relaxando da fé
e desvia sua principal atenção na perfeição na obra de Deus e deixe de focar na vida espiritual, e dando ter saudades do passado, desejo pelo pecado e demais ilusões deste mundo, né? E quando decidimos a causa de Cristo, devemos estar atentos, não devemos nós desviar do caminho, não devemos olhar mais para trás, né? Se a gente tomou a decisão de seguir a Cristo, acho que a gente não pode mais olhar para trás, né? Sentir saudade desse mundo mais, né? Deixar as coisas do mundo para trás e tentar viver uma vida como Deus quer, não como o mundo quer. Hoje o mundo está sufocando as pessoas muitas das vezes, né? Nós temos que viver uma vida como Jesus quer. Talvez não viver uma vida de abundância, né? Mas viver uma vida de obediência à palavra de Deus, o conselho que Deus está dando diariamente através dos irmãos que pregam o seu evangelho, levando a sua palavra, que a gente cada dia possa sair mais fortalecido, entendido da palavra, não olhar mais para trás como a mulher de Ló olhou, né? A mulher de Ló, acho que estava pegado nesse mundo que ela vivia, talvez acho que nunca ia passar, né? E o Senhor Jesus, devido ao pecado naquela cidade, ele chegou e destruiu aquela cidade, né? Muitas das vezes, quantas pessoas estão acomodadas, talvez dentro da igreja, só vem na igreja para ouvir, mas talvez lá fora não pratica o que seja da vontade de Deus, né? Que Deus deixe cada dia dando mais conhecimento, que a gente fique mais fortalecido e que cada dia mais a gente possa desapartar desse mundo mesmo, né? Porque nesse mundo não tem nada de bom, se a gente for ver. É só maldade, a gente vê, e que o Senhor nos abençoe cada dia mais, que ficamos mais fortalecidos. É Lucas 18, de 18 a 22. Mais uma passagem que o Senhor Jesus está nos advertindo. Lucas 18 a 22. Era um jovem rico, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta coisas. Vende tudo o que tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus não está falando para você vender tudo que você tem, né? Muitas das vezes, Jesus já conhecia qual era a intenção dele, né? Acho que ele queria ser uma pessoa perfeita, né? Acho que nos nossos tempos de hoje, caberia dentro de qualquer igreja, né? Mas o jovem rico ficou triste porque tinha muitas propriedades. E quando ele percebeu do que ele teria que abrir mão, ele se retirou, como se possuir a vida eterna não fosse mais a sua prioridade. Falta ao jovem desprender-se do seu tesouro interior, amar a Deus e ao próximo. E o jovem rico era demasiado apegado à sua riqueza. Então o Senhor Jesus, naquele momento que o Senhor chamou ele abriu mão da vida eterna, né? Acho que a sua riqueza naquele momento ali, acho que era mais importante para ele, né? Quando falou para vender tudo. Mas o Senhor não está falando para nós vender tudo que a gente tem, né? Ele é uma palavra de obediência, né? Mas o Senhor conhece o que está nos nossos corações. E ele, naquele momento, era muito apegado, né? Muitas das vezes, a gente é apegado no nosso carro, na nossa casa. Eu acho que isso não é bom, né? Se o Senhor deu para nós temos que desfrutar sem pôr isso no coração. Usar integralmente, diariamente, mas se a gente, quando começar a colocar essas coisas no coração, o foco nosso é desviar da palavra de Deus, né? Ficar apegado naquilo ali. O terceiro ponto: ela tinha plantado raízes naquele lugar. E quando a mulher de Ló
se torna uma estátua de sal, Deus estará dizendo: você se tornou aquilo que você é, o melhor, aquilo que está em seu coração. Ela tinha saído, porém o seu coração estava ali ainda, né? Muitas das vezes o Senhor pediu para ela sair, mas o coração dela estava enraizado ali em Sodoma, né? Talvez pelo conforto que Ló tinha naquela cidade, a vida que ela tinha ali naquele lugar, e ela criou raiz, né? Até quando veio a destruição de Sodoma, que Deus pede para ir sair sem olhar para trás, né? E ela ficou apegada naquele lugar ali. E Deus, ainda com a misericórdia, fala para Ló que não olhar para trás, né? E se renunciarmos por amor de Cristo, então não podemos olhar mais para trás, né? Acho que quando nós tomamos uma decisão de pegar a cruz de Cristo, eu acho que a gente não pode olhar mais para trás, né? De ficar sentindo saudade do mundo, da velha vida que a gente vivia, do pecado, né? Então, acho que nós tomamos uma decisão, acho que nós temos que seguir a Cristo, porque se a gente ficar focado nas coisas do passado, certamente a gente vai voltar para trás, a gente não vai conseguir chegar ao foco que é Cristo, porque nessa vida aqui é passageiro, né? A gente aqui, hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe se a gente está vivo, se a gente está morto, porque cada dia a gente tem que estar mais alicerçado na palavra de Deus, se lendo mais a Bíblia, tendo mais conhecimento, porque se a gente só se alimentar da palavra, é importante que os irmãos prega, fala da palavra, mas se a gente não se alimentar em casa diariamente, a gente talvez vai ficar pelo meio do caminho, porque é difícil nesse mundo que nós vivemos hoje, o jeito que está as coisas, pelos filhos que a gente tem, se a gente não tentar levar na rédea curta, a gente vai talvez estar dentro da igreja hoje, mas amanhã a gente não sabe, né? Porque muitas das vezes vai embora para esse mundo, e esse mundo, com a pregação que decidi, quando foi o irmão Ari, quando sai a pessoa excluída, é difícil voltar. Vai fazer 9 anos que eu estou vendo aqui na igreja, as pessoas que saem, é difícil ela voltar, porque muitas das vezes é pelos amigos. Eu falo por experiência própria mesmo. A pessoa fala que você não é convertido, você fala que você virou crente, né? Então é uma batalha diariamente, que a gente tem que ir tirando da nossa vida diariamente, os amigos que muitas das vezes falam, né? A gente tem que estar vigilante nos nossos filhos, porque hoje, se a gente, do mundo que nós vivemos hoje, tem meu menino, até quando eu puder que ele vir para a igreja, ele tomou a decisão dele, ele vai vir, mas se eu deixar o mundo tomar conta dele, eu tenho certeza que ele vai embora e depois não volta mais. Então é isso aí que a gente tem que estar alerta, nos mais jovens, nos mais pequenos, que Deus capacite a gente para dar sabedoria, para falar a sua verdade cada dia mais, que esse mundo que nós vivemos hoje, se a gente for ver na televisão, o que a gente vê, não tem nada de bom, não tem nada de aproveito, né? E é um alerta para nós que está dentro da igreja, que Deus nos capacite cada dia mais para falar da sua palavra e instruir os mais jovens também, né? Para que esse mundo não tem nada de aproveito, né? E cada dia que o Senhor nos abençoe e dê sabedoria para cada um de nós que tem os nossos filhos pequenos ainda. Se renunciarmos, devemos considerar com esterco aquilo que renunciamos, né? O pecado, né? Se nós renunciamos, nós temos que tirar o pecado diariamente da nossa vida, não viver numa vida de pecado, né? Porque o pecado é igual uma doença, né? Que ela vai comendo a pessoa aos poucos. Então a gente tem que pedir misericórdia para Deus orando em oração, para Deus tirar aquilo que nos tira da presença de Deus, né? Porque a destruição de Sodoma foi o pecado, se a gente for ver. E Deus do início do mundo, Deus de Adão, e o Senhor está nos alertando, né? A destruição do mundo foi quando Noé entrou na arca, que aconteceu? Foi o pecado que estava habitando demais naquela cidade, né? Se renunciarmos às corrupções do mundo,
que você viva uma nova vida em Cristo, né? Acho que a gente tem que viver uma nova vida em Cristo. Não volte para aquilo, uma vida medíocre de satisfazer os seus desejos e viver para si mesmo, né? Muitas vezes as pessoas querem viver para si mesmo, né? E não quer renunciar ao pecado da sua vida. Então, Deus tem uma vida muito melhor e eterna para você. Eu estava falando aqui que é 80, 70, 90 anos nessa vida. A gente sabe que vai ter uma vida melhor com Cristo, né? Aqui nós somos peregrinos nessa terra, que é só uma passagem. Isso aqui vai passar. Talvez passa eu, vai vir outra geração, e o Senhor está alertando a gente, né? Lucas 17, de 26 a 32. Está pertinho aí, só voltar. Lucas 17, de 26 a 32. O Senhor Jesus está falando. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, e naquele dia quem estiver no telhado, não tendo as suas alfaias em casa, não desça e tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus está nos alertando, né? A lembrai-vos da mulher de Ló. Porque muitas das vezes, o celular, se você esquecer o celular no dia da volta do Senhor, acho que muitos vão ficar para trás, né? Porque muitos vão tentar recuperar seu celular, seus contatos, e na onde que pode perder sua vida, né? E o Senhor está nos advertindo, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela ficou apegada naquele lugar que ela morava, talvez a boa vida que ela levava ali, e o Senhor Jesus está nos alertando, né? Era igual no dia de Noé, né? Bebiam, comiam, casavam, até o dia que Noé entrou na arca, né? E hoje está diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje está praticamente igual, né? Bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que o Senhor não voltou, né? O dia que o Senhor voltar, e não pega a sua igreja de surpresa, né? E a gente esteja mais atento e vigilante, né? Os dias de Ló se repetirão, porém não de forma localizada, mas sobre todo o planeta, né? A volta do Senhor não vai ser igual foi só em Sodoma. A volta do Senhor vai ser que todo mundo vai ver a volta dele. Porque os dias de Ló foi um lugar localizado, em Sodoma e Gomorra, ali naquela cidade. Então foi um lugar bem localizado. E quando a volta do Senhor vir, não, que todas as pessoas vão ter o pleno conhecimento que o Senhor está voltando, né? Então o Filho de Deus aparecerá claramente e visível para todas as pessoas em todas as partes da terra. Os cristãos sinceros imediatamente estão com Cristo. Demais, infelizmente, continuarão a história de afastamento de Deus e o caminho que escolheram trilhar, né? Muitas pessoas, os cristãos sinceros, vão estar com Deus, mas aqueles, infelizmente, que tentou trilhar o seu próprio caminho, acho que esse daí vai estar afastado de Deus, né? Jesus nos adverte que perto da sua volta o mundo estará descrente, religioso talvez, mas sem convicção da salvação, né? Mas perto da sua volta, eu acho que o mundo vai estar mais religioso, né? Que a gente vê tantas religiões, mas só que não fala da sua verdade, né? Hoje as pessoas querem mais prosperidade, bênção, e a volta do Senhor está falando, talvez mais
sem a convicção da salvação, né? Porque muitas igrejas hoje não pregam a salvação, pregam os bens materiais dessa vida, e essa vida que vai ficar tudo para trás, né? E o poder do sistema mundial forçarão muitos se afastarem de Deus, da sua palavra, e de um evangelho que não é de Cristo. Talvez vai ter muito o evangelho distorcido que a gente vê nos nossos dias de hoje, né? Muitas pessoas só querem prosperidade, bênçãos, mas não quer saber da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus, né? Ouve a palavra, mas não dá crédito. E conduzirão a muitas pessoas à perdição. Até os cristãos fiéis correrão o risco, né, de ser enganados por um estilo de vida modificado pelo sistema globalizado, pensamento humanista, né? Se a gente for ver hoje, as pessoas só querem pregar o que convém a ela, mas não quer pregar a salvação que é em Cristo, né? Então, que a gente possa ficar cada dia mais vigilante, mais preparado a sua palavra, mais fortalecido, uma igreja mais sábia, que o Senhor abençoe cada vez mais, dê entendimento da sua palavra, os irmãos, para aqueles que Deus colocou essa responsabilidade de falar do seu evangelho, que Deus use esses irmãos mesmo para falar num tempo difícil que nós vivemos, né? E serão apanhados de surpresas à volta do Senhor Jesus. A necessidade do cristão estar sempre preparado e vigilante, né? O Senhor que a gente fica mais preparado e vigilante. De jeito vigilante, estudando a palavra de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado. Você está estudando a palavra de Deus, vindo na igreja, não desviando do caminho do Senhor, pois a volta do Senhor é certa, né? Que nós todos já sabemos. Irmãos, nós temos de estarmos atentos e preparados espiritualmente, né? Muitas pessoas dentro da igreja estão morrendo espiritualmente, né? Talvez não alimenta da palavra de Deus em casa, não vem na igreja, e a gente vê que vai ficando para trás, né? Igual a mulher de Ló. E o que aconteceu com ela ali foi isso aí. Talvez tinha Abraão que falava da palavra, né? Mas só que talvez ela, com o acomodismo dela, ela não dava ouvido à palavra de Deus. Era esse aí que o conselho, né, que eu tinha a dar para a igreja, esse pequeno conselho. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos fortaleça cada dia mais, dê mais entendimento, e peço para Deus também me capacitar cada vez mais, e as dificuldades são grandes, né? Esteja orando, e em nome do Senhor Jesus, amém. Passar a palavra por Mônica.